boa tarde. Antes de eu dar início a este vídeo, venho pedir a vocês encarecidamente que se inscrevam no canal Bate-Bola com Elinho e façam sua notificação no sininho para que vocês possam receber novas gravações e postagens de vídeos que serão gravados no canal. E o tema deste vídeo é o encerramento da terceira fase da Copa do Brasil, que teve seus últimos jogos realizados semana passada para que fossem os 16 classificados para as oitavas de finais da competição. Partidas estas que darei alguns resultados mais expressivos. Grêmio, como teria vencido o time do ABC jogando no Rio Grande do Norte por 2-0, empataria em 1-1 jogando no Rio Grande do Sul. O Atlético Mineiro, como venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 em Minas, empataria em Bento Gonçalves com o Brasil de Pelotas em 1-1. O Cruzeiro, que perderia a primeira partida para o Náutico por 1-0 em Pernambuco, teria que reverter uma desvantagem, ou seja, teria que vencer por 2-0, e este resultado aconteceria, fazendo com que o Cruzeiro se classificasse para as oitavas de finais da competição. O São Paulo venceria a equipe do Ituano por 1-0, equipe esta comandada, no caso São Paulo, comandada pelo técnico Dorival Júnior, que é atual campeão da competição pelo Flamengo. O Corinthians venceria no tempo normal por 2-0 o Remo e nos pênaltis se classificaria por 5-4, partidas que irei comentar daqui a pouco. O Botafogo venceria a equipe do Ipiranga de Erechim do Rio Grande do Sul pelo mesmo placar do jogo de ida, ou seja, 2-0 no estádio Newton Santos. O Bahia, que teria vencido a primeira partida contra o Volta Redonda por 2-1 na cidade do Aço, venceria na Arena Fonte Nova. O Bahia venceria por 4-0 a equipe do Volta Redonda. O América Mineiro venceria no estádio de Independência o Nova Iguaçu. O Internacional ele perderia a partida por CSA de Alagoas no tempo normal por 2-1, o mesmo placar do jogo de ida, que quando ele venceu por 2-1 também, mas se classificaria nos pênaltis por 7-6. O Santos venceria mais uma vez o Botafogo de Ribeirão Preto, só que desta vez jogando na Vila Belmiro pelo placar de 1-0. Sport, Recife e Coritiba. O Sport venceria na Ilha do Retiro o Coritiba por 2-0, fazendo prevalecer o mando de campo. Esses resultados que eu falei, se tiver alguns resultados mais impactantes, foram para mim dois jogos, né? Flamengo e Maringá e Corinthians e Remo. Vou explicar o porquê do conteúdo. Irei começar primeiro pelo do Corinthians e Remo, que o Remo venceu a primeira partida em Belém do Pará por 2-0. Ele teria vantagem dos três resultados, podendo perder até por um gol de diferença. O Corinthians tem alta deficiência técnica e tática, ou seja, ele é muito dependente do Renato Augusto, que na minha opinião, ele é um bom jogador, ele é decisivo também. Sem ele no meio campo do Corinthians, o Corinthians não tem jogada de criação,
para fazer com que a bola chegue no ataque. Mas a gente, mas tem o Juliano, mas o Juliano só não dá conta, né? Então, você tem um time limitado tecnicamente, taticamente, sem contar que esse ano no Corinthians é um ano de eleição, né? Então, todo clube que tem eleição, né, em seus anos respectivamente, ano eleitoral, tem esse problema interno, problema extracampo, que o jogador não quer isso, o jogador não quer aquilo, né? Hoje em dia a rede social funciona e funciona muito. E faltou um belo de um planejamento após a saída do Vitor Pereira do Corinthians para o Flamengo, que hoje já está em outro clube, que também já foi demitido do Flamengo. Então, o que a diretoria do Corinthians fez? Na falta de um belo planejamento, pegou o técnico sub-20 e promoveu ele. Uma coisa é você pegar o técnico do sub-20 e botar para treinar sub-20. A outra é promover e treinar jogadores cascudos, que a gente sabe que pode ter a maior boa vontade, mas ele ainda está verde para ser técnico do time principal. Então, demitiram ele, contrataram o Cuca, que devido ao processo, a rede social foi para botar um homem para fora. Beleza, devido ao processo. Olha como está o processo, o negócio com o Corinthians pegando tão fogo que... Aí me vê uma Luxemburgo agora para pagar o Instituto de Incêndio. Então, tem muita coisa errada dentro do Corinthians, né? Se classificou para as oitavas, mas a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí. Vamos entrar agora no Flamengo, né, para poder fazer um breve resumo. O 8-2 do Flamengo, não se iludam, por causa que a culpa não é do Sampaoli, que ele mal chegou agora, tem 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, né? Ele está apenas implantando o esquema tático dele, ou tentando encontrar os melhores jogadores que possam fazer com que o clube e o time, consequentemente, tenham melhores resultados, coisa que não obteve até o momento. Estamos no mês de maio, um mau planejamento termina em maus resultados, né? Por causa de o primeiro erro da direção do clube, né, foi ter demitido o Dorival Júnior, porque foi o próprio Dorival Júnior, que hoje está no São Paulo, que fez com que o Flamengo fosse campeão tanto da Copa do Brasil quanto campeão continental, com 12 vitórias e um empate. E ele não teve o menor valor que deveria ter tido. Não valorizaram ele. Era para ter tido o contrato renovado. E quando os jogadores gostam do técnico, jogam. Então, a diretoria foi tão errada nesse aspecto que não contrataram ninguém, ainda venderam o Lázaro a preço de banana por 8 milhões de euros, né? E venderam o João Gomes também. Quero jogar no futebol inglês. Mas conversasse com ele, conversasse com o jogador e com o empresário, espere o meio do ano e a gente vai te vender, mas não agora. A gente vai disputar 7 competições, né? Faltou planejamento, faltou tato, faltou muita coisa. Então o que adianta você ter um clube bem estruturado financeiramente, se amador, administrativamente é amador, né? Aí me vem a diretoria falar que não precisa de contratação, só me traz o Gerson. O Gerson não é homem de contenção, o Gerson é homem de ligação de ataque. Tanto é que com o Sampaoli já deu a perceber que ele voltou a jogar melhor, né? Então fica difícil. Então vamos ver o que acontece. Quem gostou, dá um like, comenta. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus.